Olá, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de caminhada, irmãos de caminhada. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente a partir desses instantes. Estimo que vocês estejam bem aí no aconchego, no conforto do lar de vocês. Estamos mais uma vez aqui reunidos, para mais uma preleção da assistência espiritual do nosso lar. Quero convidar vocês a fecharem os olhos, buscarem uma posição confortável aonde estiverem, se permitirem estar aqui nesse momento, presentes de corpo, alma e coração. E nós vamos nesses instantes, de olhos fechados, coração aberto, sentindo que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolve. Nós vamos aquietando o nosso coração, os nossos pensamentos e sentimentos, buscando nos desligar de tudo que nos afligiu e nos preocupou no decorrer dos dias que se passaram e no decorrer do dia de hoje. Nós vamos nesses instantes sentindo a presença adorável do nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual, agradecendo a ele pelo carinho, pelo amparo, por estar sempre ao nosso lado, nos amparando. Nós vamos saudando ao mentor da Fraternidade Espírita Nosso Lar e também ao mentor da assistência espiritual desta casa, agradecendo as equipes responsáveis pelo tratamento espiritual na espiritualidade, por todo o carinho, todo o amparo e todo o cuidado por cada um de nós. Vamos nos elevando até Maria, Mãe de Jesus e a nossa Mãe espiritual, pedindo a ela que nos cubra com seu manto sagrado, que ela nos coloque em seu colo, que ela possa adocicar o nosso coração e que ela possa nos conduzir até o seu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus. E diante do Mestre, de joelho em espírito, nós vamos agradecendo por todos os seus ensinamentos, por todos os seus exemplos, pelo seu evangelho de amor, pelo seu evangelho que salva. Te agradecemos, ó Mestre, por tudo que nos deixou e te pedimos que nos leve, nos conduza até Deus, o nosso Pai. E diante de Deus, de joelho em espírito, nós agradecemos ao Criador de nossas vidas por essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta escola. Agradecemos pelo nosso corpo físico, por todo o nosso ser, por tudo que nós temos. Agradecemos a Ti, ó Pai, e com o coração repleto de gratidão, ofertamos a Ti a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois vós é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. E assim, mais harmonizados, com o coração aberto, nós vamos dando início à nossa preleção da noite de hoje, cujo tema é Amor Filial, Oportunidade de Evolução. Ao fazermos uma pesquisa no dicionário, podemos encontrar as seguintes definições para o termo família: pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos, pessoas unidas por laços afetivos de parentesco, pelo sangue ou pelo casamento. Mas será que esse significado comum
de pessoas aparentadas que vivem sobre o mesmo teto é suficiente para compreendermos a relevância dessa organização com tantas particularidades que é a família? Já pensaram nisso? O que o Espiritismo nos diz a respeito? A doutrina espírita, ela apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se em um programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. E aí, o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografado por Raul Teixeira, ela diz o seguinte: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das energias densas, nas atividades da renovação individual. Já o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, de psicografia do nosso querido Chico, ele completa: a constituição da família tem a função educadora e regenerativa. E aí Joana de Ângeles também nos diz, no livro Constelação Familiar, psicografada por Divaldo: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. A gente observando todas essas citações, fica claro, de acordo com a doutrina espírita, a importante função educadora e regeneradora da família diante do processo de edificação moral do homem, do ser. E existem famílias, para a gente refletir, existem famílias formadas apenas por desafetos do passado? Já pararam para pensar nisso? Será que todas as famílias elas são formadas apenas por desafetos do passado? De acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, a gente pode entender que nas famílias não são somente compostas por desafetos, tem as uniões também por espíritos simpáticos, por ligações anteriores, cujas ligações têm uma afeição recíproca. Mas também existem aqueles desafetos, aquelas antipatias, e que por algum motivo vêm nessa vida para poder fazer o resgate necessário. Então, as famílias elas não são formadas puramente por desafetos, elas são formadas também por afetos, de vidas passadas, de existências anteriores. E aí, a gente percebe que tudo nos serve de provação, Por isso está aí, a explicação para os desentendimentos que acontecem, às vezes, entre os integrantes das famílias. E em virtude do estágio evolutivo do nosso planeta ser de provas e expiações, as famílias que nele se formam, quase todas as famílias, em sua quase totalidade, elas são compostas por espíritos adversos entre si, ou seja, devedores e credores, que se unem com a finalidade principal de acertarem, perante a lei do amor, velhas contas do passado das existências, velhas contas de existências passadas. E aí, Joana de Ângeles, novamente na obra Constelação Familiar, ela ressalta que
A família vem perdendo as características do santuário, de escola, de oficina moral, de aprimoramento, para transformar-se em palco de aflições e disparates sem nome, resultando diversas vezes em tragédias dolorosas em face da insensatez dos seus membros. E quando ela cita isso, né, que a família ela vem perdendo essa característica de santuário, de escola, de oficina moral, de aprimoramento, ela tem razão, porque atualmente a convivência familiar, né, dentro do lar, ela tem se revelado cada vez mais egoísta, né, cada vez mais sem aquele afeto mútuo, sem aquele carinho, sem aquele cuidado, sem aquele respeito. E aí a gente pode observar que alguns psicólogos, alguns especialistas no atendimento às famílias, né, eles conseguem verificar o termômetro da relação familiar, né, que é a harmonia, o carinho, o respeito. E quando esses termômetros, né, eles não existem mais, né, nas conversas, no toque, no relacionamento em geral, com certeza está aí um aviso de rompimento parcial ou total da convivência, porque aí começam a surgir os sentimentos de culpa, de repulsa, de animosidade, de indiferença, de competição ao invés de cooperação, né? A ingratidão dos filhos para com os seus pais, a incompreensão dos seus pais para com os seus filhos, né? Ou seja, identifica-se que a família está doente, né? Ela perdeu aquela harmonia, aquele carinho, aquela doçura, aquele cuidado, aquele respeito. E aí é possível identificar uma família doente. E como resolver as dificuldades de minha família em desequilíbrio? Sair correndo sem nem olhar para trás? Fugir? Mudar de casa e de família? Afastar-me o mais longe possível de meus parentes? O que vocês acham? Já tiveram vontade aí de fugir, né, de trocar de família? E para piorar ainda mais, e se a culpa for minha? O que eu devo fazer? Vamos refletir, né? A resposta para esses questionamentos ela é bastante séria e de fundamental importância para a nossa evolução moral e espiritual. Amamos a nossa família, não amamos? Em geral, as pessoas que mais temos apreço não são justamente os nossos entes queridos, a nossa família, os nossos familiares? Então, sendo assim, né, a resposta para esses questionamentos é categoricamente não. Não devemos afastar ou sair correndo de nossos familiares, né? Não devemos fugir, não devemos trocar de casa ou de família, não devemos afastar para mais longe dos nossos parentes. A gente não deve fazer isso, porque isso não resolverá nada. Pelo contrário, isso só adiará a reparação que a gente veio aqui buscar, né? Que pela bondade divina ela deve ser concretizada entre nós, né? Deus nos deu a oportunidade da gente vir em família com os nossos desafetos para a gente poder reparar, né, saldar as nossas dívidas. E aí fugir não seria o mais adequado, a gente só estaria empurrando com a barriga o problema. E aí a gente tem também Paulo, na carta a Efésio, ele cita assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Então, né, a gente honrando aí o nosso pai e a nossa mãe, a gente pode entender que a gente vai viver na terra prometida. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 14, item 3, ele nos diz sobre a piedade filial. Né, o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é como se fosse uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai
encerra um dever a mais para com eles, né? Da piedade, do amor filial. Já fomos advertidos que fora da caridade não há salvação. A prática da caridade, né, é promover o amor, né? É como se fosse o ápice do amor, né? O auge, é cumprir esse mandamento. E não adianta se não exercitarmos, se não praticarmos, né? A gente precisa colocar isso em prática. E como vamos amar outras pessoas se não honramos o nosso pai e a nossa mãe? Esses seres que são tão especiais, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos nesse planeta escola. Se a gente não consegue amar eles, como que a gente vai amar os outros? E aí é que a gente percebe que a gente precisa exercitar essa questão do amor filial, né? Primeiramente dentro do nosso lar. Quando a gente compreender o que significa honrar, que segundo o dicionário é conferir honras, respeitar, lisonjear, a gente vai conseguir colocar em prática o que Jesus espera de nós, que é a piedade e o amor filial que devemos ter com eles, os nossos pais, né? O nosso pai, a nossa mãe e os nossos familiares. E aí agora eu quero convidar vocês, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história. Havia um filho, né, com seu pai já idoso, sentado num banco da praça. O filho, ele estava lendo seu jornal, quando de repente o pai lhe pergunta: "O que é aquilo?" O filho de imediato diz: "É um pássaro." O pai novamente, depois de algum tempo, retoma a mesma pergunta: "O que é aquilo?" O filho, já impaciente, responde com uma voz mais dura, maltratando o jornal que estava em sua mão: "É um pássaro!" O pai aquietou-se por breves momentos, até que novamente fez a pergunta: "O que é aquilo?" O filho, já transtornado, se irrita e aos gritos responde e ofende o seu pai, perdendo totalmente o controle. O pai se levanta, fazendo apenas um sinal para que o filho o esperasse. Levantou-se do banco e voltou em seguida de posse de um diário que apontou para o filho pedindo que o lesse. O filho olha o escrito já amarelado pelo tempo, onde reconhece a caligrafia do pai com suas anotações. Hoje estou com meu filho de 3 anos, sentado num banco do jardim, onde ele aponta e mostra algo e me pergunta: "O que é aquilo, papai?" Por 21 vezes seguidas, e eu a cada vez o respondia, o abraçava e agradecia a oportunidade bendita pelo presente maravilhoso que recebera de Deus, o meu filhinho amado. O filho lê o diário e, envergonhado, abraça o pai. Quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes nós temos um comportamento de impaciência com o nosso pai e a nossa mãe? Quantas vezes nós destemperamos com uma facilidade impressionante, ficamos impacientes com aqueles que muito se doaram para cuidar de nós? Exaltamos, somos grosseiros por coisas tão banais. Perdemos a paciência por coisas tão bobas. E se pararmos para observar, a gente vai perceber que somos convidados a todo momento a exercer esse amor filial em nosso meio familiar, seja com os nossos pais, seja com os nossos familiares, com os nossos filhos, seja com a própria família, né? E a gente tem que lembrar sempre que é na própria família que vamos aprender tudo o que precisamos para convivermos melhor entre os seus integrantes e, consequentemente, entre os membros da sociedade, ou seja, com o nosso próximo, né? Em primeiro lugar, vigiar e orar, construindo um lar nas bases do Evangelho de Jesus.
em harmonia, permitindo que cada um dos componentes, né, possa refazer-se. É preciso termos boa vontade, tolerância e humildade, né, colocando aquele toque mágico do amor e do entendimento em nossa família, pois um lar construído com amor e respeito é o lugar onde os filhos serão preparados para a vida no mundo exterior. O espírito de André Luiz afirma: somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Exercer essa maturidade emocional e perdoar sempre, exemplificando a indulgência e a tolerância perante os integrantes da nossa família, né? E também apaziguando as desavenças que surgem, sabendo o que falar e quando se falar, né? A hora de falar, a hora de silenciar é muito necessário. É necessário que a gente exercite essa maturidade emocional. É necessário que a gente lembre sempre que a gente às vezes precisa perdoar as pessoas, mas as pessoas também têm que perdoar a gente, porque a gente também erra, a gente também é falho. A gente não pode se esquecer disso, que assim como nós precisamos perdoar, nós também precisamos ser perdoados, justamente porque somos imperfeitos. E nunca nos esqueçamos da máxima do Cristo, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Que esse amor filial aí, que esse amor pela família, pelos entes queridos, possa estar sempre presente em nossas vidas, dentro do nosso lar, na nossa convivência familiar, que possamos sempre levar esse ensinamento do Mestre Jesus, né? De honrar aqueles que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. Eu agradeço a vocês pela companhia, pela atenção e desejo muita paz, muita luz, muita sabedoria e muito amor a todas as famílias, em especial a todas aquelas que estão aqui nesse momento conosco, né, partilhando conosco desse momento da preleção de hoje. Muito obrigada. E vamos neste instante novamente fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração, a nossa mente, deixando fluir de nós o mais nobre, o mais belo dos sentimentos, o amor. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe querida. E vamos direcionando ao universo todo o nosso amor, toda a nossa vibração de amor e de luz. Vibramos muito amor e muita luz pela paz e o bem universal. Vibramos muito amor e muita luz pelo nosso planeta querido. Vibramos muito amor e muita luz pelo nosso país. Vibramos muito amor e muita luz por cada um de nós brasileiros. Vamos vibrando muito amor e muita luz por todos os doentes, todos os hospitais, todos os médicos, cientistas, enfermeiros, todos os trabalhadores da área da saúde. Vibramos muito amor e muita luz por todos os lares do planeta Terra, por todas as famílias, em especial aquelas que se encontram desarmonizadas, desequilibradas. Vibramos muito amor e muita luz pelas famílias aqui representadas em cada um de nós. Vibramos muito amor e muita luz por nós mesmos, se for de nosso merecimento. E vamos deixando inúmeras vibrações de amor em aberto para que o plano maior possa recolher e direcionar a todos aqueles que mais necessitarem. Graças a Deus e que assim seja.